E aí galera, tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos bater um papo aí a respeito do plano B. Você tem um? Você sabe o que é um plano B? Então hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito desse assunto aí. Galera, é o seguinte, o que é o plano B? Não é? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscrever lá no meu canal. Queria pedir também para vocês aí, se vocês estão gostando dos vídeos, né, dá uma força, dá um like lá, ativa o sininho que ajuda a gente pra caramba. Eu tenho percebido que tem crescido bastante o número de inscritos, né, já tem aí mais de 500 pessoas no canal, então graças a Deus aí, e também a moral que vocês estão me dando, né, então obrigado, tá pessoal? Continua se inscrevendo lá. Livros e vinhos, o melhor da vida. Ok? Professor Ronaldo, tamo junto. Bom, o que é o plano B, meus queridos? Plano B é quando tudo dá errado, ok? Nada daquilo que você planejou deu certo. E aí? O que fazer? É nessas horas que nós precisamos buscar aquilo que realmente nós acreditamos, aquilo que realmente nós temos de potencial, não é? Veja, o plano B, você pode estar pensando em na sua carreira profissional. Você pode também estar pensando em um plano alternativo, um plano B, na sua vida pessoal. Então você tem várias possibilidades, você tem várias oportunidades de estar pensando em um plano B. O que eu quero trazer aqui hoje para vocês é exatamente essa possibilidade de vocês planejar melhor, não é, uma alternativa quando as coisas não estão funcionando, ok? E eu acho que para a gente poder pensar sobre isso, eu tenho que pensar em propósito. O que é um propósito, pessoal? Por que a gente tem que ter um propósito em tudo que faz? Porque é o propósito que vai me dar energia, é o propósito que vai fazer sentido naquilo que eu faço. Se eu tenho um propósito forte, então eu vou ter ali um motivo, né? Eu vou ter ali uma razão para fazer. E é exatamente isso que vai me dar condições de poder fazer mais e poder fazer melhor. E tenha certeza que quando a gente faz mais e faz melhor, por termos, né, por exemplo, identidade com o que estamos fazendo, a gente é notado, a gente ganha notoriedade. As pessoas observam, né? E isso vai fazer com que a gente tenha destaque em tudo que a gente faça. E óbvio que se você está sendo notado naquilo que você está fazendo, então você colhe frutos. Isso é na vida pessoal, isso é na vida profissional. Eu, como plano B, por exemplo, todo mundo sabe, né, que eu adoro dar aula. Eu, enfim, tenho uma vocação muito grande para ensinar. Gosto bastante de trabalhar com pessoas, fazendo com que essas pessoas se motivem, né, fazendo com que essas pessoas possam aprender coisas e de maneira autônoma, né? Eu gosto muito de desenvolver pessoas e dando a elas autonomia. Esse é o meu propósito, né? E tem um plano B também, né? Que além de dar aula, eu tenho também uma carreira jurídica. Todo mundo sabe que eu atuo nessa área, eu sou um operador do direito e que eu sempre busco fazer as coisas observando aquilo que me dá prazer, né? Aquilo que me dá condições de poder dar o meu melhor. E foi assim no direito, foi assim nas aulas, né, na educação. Eu tenho observado, principalmente em sala de aula, pessoas que vêm fazer cursos ou pessoas que vêm assistir algumas palestras minhas, eles vêm sem ter certeza do que querem, né? Eu vejo eles fazendo cursos, por exemplo,
apenas para ter uma alternativa aqui na manga. Isso é o que eles dizem, não é? Mas a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não saia por aí fazendo um monte de coisa e depois você não consegue, na prática, usar isso que você tá fazendo, né? Conhecimento é bom, informação é bom, mas a gente precisa focar, a gente precisa colocar isso dentro de um planejamento estratégico, um planejamento que vai te dar um norte, sabe? Para que você então possa se especializar em alguma coisa, para que você possa então fazer algo. Não precisa fazer muito, mas aquilo que você se propor a fazer, fazer bem feito, entendeu? Eu acho que é isso que está faltando para a galera. Eu acho que é isso que está faltando de modo geral para as pessoas que têm, né, essa dificuldade de entender sobre propósito. Propósito é aquilo que você faz, por exemplo, sem pensar no dinheiro, né? Eu costumo dizer o seguinte, você foi convidado para trabalhar numa equipe que faz parte de um trabalho social. Essa equipe trabalha em um hospital do câncer. E lá nesse hospital do câncer, eles atendem crianças, não é, que estão em estado terminal e que precisam, de alguma maneira, que alguém vá lá e faça um trabalho de acolhimento, que faça um trabalho, né, de amor, um trabalho, enfim, que demonstre interesse por elas e tal. E aí a pessoa fala, olha, você vai se fantasiar de alguma coisa, de um personagem desse da moda, e aí você vai contar história para essas crianças. Histórias infantis, pode ser qualquer uma. Afinal, é só um exemplo que eu estou dando para a gente entender um pouco sobre propósito. E eu vou te pagar tanto, ok? O projeto está indo bem, o diretor do hospital gostou, e ele nos deu uma verba, e aí eu consigo te pagar tanto por mês. Então você vai, ok? Depois de um tempo, essa pessoa que te chamou para fazer parte desse projeto fala que a verba que estavam dando, né, foi cortada. O hospital está passando por uma situação difícil e o diretor disse que não teria mais como bancar essa verba, ele estava sem fundos e tal. E aí a pessoa pergunta, você pode continuar trabalhando aqui sem receber, sem, né, esse auxílio? Se você disser que sim, então você ali criou uma identidade, você tem um vínculo, você tem ali todo um propósito, você enxergou, não é? Entendeu o sentido daquilo que você estava fazendo. Se você diz que não, porque você tem contas para pagar, você tem uma vida para tocar, então de verdade você ainda não encontrou o propósito naquilo que você faz. Porque quando a gente encontra o propósito, né, o sentido de fazer, a gente faria de graça, percebe? É isso que eu quero trazer para vocês hoje com essa coisa do plano B. Eu acho que o plano B tem muito a ver, né, com 3 pilares. Primeiro, você fazer aquilo que você gosta, né, aquilo que você tem identidade é o segundo, né? E claro, você buscar dentro desses 2 alguma coisa que possa te remunerar, entende? Isso com certeza é o ideal. Agora, olha que interessante em se falando de plano B, não é? O plano B, ele também tem muito a ver com autoavaliação, né? E também autorreflexão, que são coisas diferentes. Autoavaliação e autorreflexão. Eu até sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas pessoal, não tem jeito, né? Eu preciso passar essa mensagem para vocês e não tem como gravar um vídeo de 5 minutos. Espero que vocês tenham paciência. Então, o que é uma autoavaliação? É quando você pega, né, tudo que você conquistou na sua vida até hoje. Faz essa avaliação, coloca numa balança virtual aí. Imagina uma balança e pensa aonde você está hoje, qual nível você está hoje. As coisas estão funcionando
ok? Se depois de você tiver feito algumas perguntas, por exemplo, eu estou com 43 anos, é a minha idade. Qual é a casa que eu moro? Qual é o carro que eu dirijo? Qual é o emprego que eu tenho? Nesse emprego, eu tenho perspectivas de crescimento? Nesse emprego, eu faço algo que é relevante, impacta a vida de pessoas? Qual o propósito em eu estar fazendo o que eu estou fazendo? São perguntas importantes para você chegar a uma avaliação da sua vida. Se você, depois de responder isso, for tudo positivo, então continua, cara, tá dando certo, parabéns. Você, em algum momento, tomou as decisões certas. Só que, geralmente, eu tenho tido a experiência, né, principalmente nas palestras que eu dou, coaching, as pessoas não estão assim. Né? Tem muitas pessoas que estão, sabe assim, perdidas. As pessoas, elas sabem que o que estão fazendo, colhendo, né, o atual momento não está legal. Mas elas também não sabem o que fazer e muito menos por onde começar a fazer. Então eu acho que essa questão da autoavaliação é um começo. E aí depois que você chegou nessa autoavaliação, que você colocou na balança e pendeu para o lado, né, enfim, negativo, então faz uma autorreflexão agora. Começa a refletir, começa a pensar o que você tem que fazer então, né, para que você possa mudar, criar, né, alternativas. Afinal, como é que você espera resultados diferentes na sua vida fazendo as mesmas coisas? Isso aí não tem como. Se você, olhando para trás, até onde você está hoje, você viu que não está legal, que os frutos não foram, né, o que você esperava, como você pode então mudar esse cenário, mudar esse jogo daqui para frente, fazendo as mesmas coisas que você sempre fez? É uma loucura pensar assim. Então eu acho que o plano B, ele tem um pouco desse caráter, de você buscar alternativas, você tentar, já que até aqui o que você fez por vários outros interesses que não foi aquele que realmente te dava um propósito, aquele que te dava um significado, que fazia com que você levantasse da cama e se sentisse orgulhoso de fazer o que você faz, sabe? Eu já disse e repito, eu sou obstinado por ajudar pessoas, né? Eu gosto de estar levando às pessoas respostas, eu gosto de estar pegando pessoas que estão com a autoestima baixa e colocar essa autoestima lá em cima, dando a ela empoderamento, mostrando que é capaz. Eu nasci para isso, né? Eu tenho certeza que quando as pessoas me ouvem, quando as pessoas sentem aquilo que eu transmito, e eu transmito porque é algo, eu diria que transcende, sabe, essa coisa da materialidade, é algo espiritual, eu tenho certeza disso. E claro, a gente precisa ter também um equilíbrio espiritual, né? Tá tudo coligado, tá tudo junto, pessoal. Eu não estou aqui falando de religião, não é essa a intenção, mas como é que você pode viver em um mundo sem acreditar que existem coisas que você enxerga, que você palpa, ok? Que são concretas. Esse é o mundo material. Mas também existem coisas que você não enxerga, que você não consegue tocar, mas elas existem. E esse é o mundo espiritual. E eu, com a crença que eu tenho, todo mundo sabe que eu sou cristão, eu acredito que esse plano espiritual, ele rege esse plano material. Então não tem como você ir bem nesse plano material sem antes ir bem nesse plano espiritual. Uma coisa depende da outra. Então pensa nisso, tá bom? Fica a dica aí. Obrigado. Não esquece de ir lá se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aí, tá bom? Então vai lá no canal, se inscreve, dá um like, ativa o sininho que vocês ajudam pra caramba. E ó, de verdade, obrigado aí. São mais de 500 pessoas inscritas no canal. É um canal que começou do nada, é um canal que eu não tinha grandes pretensões e hoje o canal tomou uma proporção que eu tô até, sabe assim, surpreso. Então, obrigado por esse carinho aí, tá? Fiquem com Deus e tamo junto.